Eu vou falar para vocês agora sobre uma técnica chamada hipnossíntese. A hipnossíntese, ela consiste em você jogar o sujeito no transe sem dar a ele qualquer orientação. O que faz com que esse sujeito ele possa trabalhar, porque acredita-se que todo transe, de alguma forma, ele acaba sendo terapêutico. Então, quando o sujeito entra em transe, naturalmente alguns fenômenos irão acontecer e acredita-se que esses fenômenos eles podem ser benéficos para o psiquismo do sujeito. O que vocês verão aqui são imagens do curso que foi ministrado agora em Brasília, em março de 2017, em que as pessoas entraram num transe, e esse transe ele é imediato, de médio para profundo. No caso específico, você pode fazer isso de duas formas. Se for, como é o caso, um transe coletivo, basta que você crie um caráter ritualístico para a coisa. Quando você cria esse caráter ritualístico e você dá elementos para que as pessoas internalizem a energia, captem a energia do lugar, enfim, a forma como você achar que deve construir esse cenário. Porque uma vez construído esse cenário, por conta da sua imaginação e da imaginação do sujeito, esse sujeito ele acaba trazendo esses elementos para si. Trazendo esses elementos para si, você vai fazer o toque de Charcot, testa e peito, normalmente é o que se usa, o sujeito cai, colocado no chão, ele vai manifestar aquilo que nós chamamos de aberração catarse, né? E alguns dos elementos que precisam ser trabalhados, sem que haja qualquer interferência sua, serão trabalhados. Ou você pode fazer isso de forma individualizada, também da mesma forma, na poltrona do seu consultório, no seu divã, enfim, em que você vai fazer exatamente a mesma coisa, só que tirando a questão do caráter ritualístico. De qualquer forma, ao você colocar o sujeito em transe, nesse momento ele começa a trabalhar as suas questões. Lembrem-se, eu costumo dizer, quando estou ministrando ou explicando sobre isso, que as pessoas elas podem ter dois direcionamentos. Você, hipnotista, ligar o GPS para que a pessoa saiba o que ela deve trabalhar. Então, naquela conversa prévia, naquela investigação psicológica que você faz, ou que alguns gostam de chamar de anamnese, você pode detectar o que o sujeito pretende trabalhar, o que ele quer trabalhar, o que ele necessita trabalhar. Então, quando você jogar esse sujeito nesse trânsito de médio para profundo, ele já vai buscar aqueles elementos para trabalhar exatamente aquele problema. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o que eu falo de voo livre. O que é um voo livre? Você coloca o sujeito na imensidão do seu universo, na vastidão da sua psique, e a própria psique do sujeito vai buscar os elementos que precisam ser trabalhados. Então é muito comum quando você coloca uma pessoa sem dar direcionamento algum, ou seja, sem ligar o GPS dela, que ela visite um aspecto próximo, um aspecto muito longe, um aspecto primitivo, em alguns casos até aspectos bem regressivos mesmo, mas isso é muito bom para o sujeito. Ou no outro caso, quando você fala, por exemplo, em alguns trabalhos direcionados, você pode fazer isso aí em relação, por exemplo, à educação. Um grupo de estudantes em que você cria esse elemento e quando você jogar em transe, a sugestão que tem é que dentro disso ele vai trabalhar aspectos que estejam ligados à educação, aspectos que estejam ligados à família ou aspectos que estejam ligados a alguma coisa. A filosofia ela é basicamente, nesse caso específico, como a da auto-hipnose, em que o sujeito entra em auto-hipnose para poder tratar um elemento específico, ou seja, eu entro em auto-hipnose para eu poder me concentrar melhor quando eu estiver estudando. Sair do transe, vou entrar no transe de novo, outra auto-hipnose para que eu tenha um equilíbrio emocional interessante na hora de apresentar determinado trabalho. Então, na hipnossíntese, quando você joga o sujeito no transe, você tem então, portanto, essas duas características. Ou deixa o sujeito trabalhar as questões que ele julga necessário, portanto é ele, é o psiquismo dele quem vai buscar, é a própria mente dele quem busca dentro da vastidão do que ele precisa, ou por conta da investigação psicológica, da entrevista psicológica que você teve com ele, você pega aquele determinado elemento, combina com ele um pouco antes, dentro do processo que você vai identificar e joga o sujeito em transe
e a partir daquele momento você deixa. A principal preocupação que você tem aqui é preservar a integridade física do sujeito. Porque, como eu falei, você pode ter aqui uma catarse, catarse ou aberrações que podem ser muito intensificadas. Portanto, é natural que algumas pessoas se debatam, se contorçam. Visualmente não é muito bonito, mas o processo auto-clean, que a gente chama, né, um processo de auto-limpeza que o sujeito faz quando está nesse aspecto, quando busca esses elementos desse aspecto da hipnossíntese, eles são fabulosos. O videozinho que tem aí é justamente sobre isso, são algumas imagens do processo que foi feito no meu curso agora aqui em Brasília em março. Eu espero que você goste, que você tenha entendido. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Isso é mais ou menos o que acontece nessa igreja, né? Várias religiões. O sonambulo, imagina o sonambulo dessa